Bom dia, gente. Falar aqui um pouquinho, uma live aqui sobre sensações, tá? Associação de sensações e a diferença entre começar a dormir e sono profundo, tá? A gente tem hoje uma questão muito forte, tá? Um erro de entendimento das pessoas sobre o que é começar a dormir, o que é de fato dormir e o que é entrar em sono profundo, tá? Primeiro eu vou aqui provocar um pouquinho. Quem viu o filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, tá? Um filme francês com Audrey Tautou, se eu não me engano, em que ela mostra pequenos prazeres da vida, tá? Um filme simples, o filme francês é meio chatinho, mas ele tem uns conceitos muito interessantes. Ela faz uma coisa que ela coloca a mão, tá? Uma coisa que, aliás, eu sempre fiz quando eu era mais nova, eu acho muito legal, colocar a mão num saco de grãos, tá? E ficar sentindo o arroz, o feijão. E ela faz isso na rua. E aí ele fala, não, o filme tem outro foco, mas ele fala sobre os prazeres que ela tinha nas sensações, tá? E a gente vai falar também um pouquinho o que tem a ver isso com crise de pânico e déficits atencionais, tá? Hoje eu vou começar aqui dando uma grande dica, tá? Como diminuir o uso de Rivotril diante de uma crise de pânico. Filtragem. Quando a gente entra no campo aberto, tá? A gente faz uma redução relativa de GABA, ou seja, a gente diminui a inibição no restante do sistema. E essa redução de GABA reduz o sistema inibitório e reduz a ativação de amígdala, melhora as crises de pânico. O campo aberto, olhar o campo aberto, é uma coisa que eu falo sempre do exemplo da praia, né? Hoje eu vou usar várias vezes o exemplo da praia. É uma coisa que aumenta a nossa coragem. É uma coisa que diminui os nossos medos. Então, eu não sei se eu vou fazer alguma coisa, eu tô com dúvida, eu tô aqui, cara, quero fazer um negócio, mas estou travado, não faço. Muitas vezes a solução é ir pra praia, no campo aberto. Tô falando de coisas que a gente quer fazer, tá, gente? Não é coisa que a gente não quer fazer e tá sendo forçado, não. E a gente olha ao redor. E isso dá uma super coragem. Isso reduz, sim, por causa dessa questão da acomodação e da redução da filtragem, entre aspas, tá? Isso gera, assim, melhora, tá? Ajuda muitas vezes em crise de pânico. Mas tem crise de pânico que se dá em ambientes fechados com muita gente. Mas quando tem muita gente, a gente não tá vendo o horizonte. E ver o horizonte e liberar os sentidos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre... a gente fala muito sobre sobe GABA, sobe serotonina. Eu sempre gostaria de fazer um alento que isso não acontece em todos os lugares, que a gente tem um padrão genético pré-estabelecido e que muitas vezes a gente fala pouco sobre os receptores e como um grande problema dos medicamentos é que ele mexe nos neurotransmissores em várias áreas do cérebro ao mesmo tempo, sem especificidade, tá? Mas é isso que a gente tem que dizer sobre a filtragem mesencefálica. Então a gente tem aí um filtro que decide o que vai subir, o que vai ser analisado e o que vai ser inibido, tá? Acho que nada se perde, tá? Eu não acredito que as coisas se percam, mas é por aí. Então, o que a gente tem que fazer, tá? Que a gente vive muito pouco, a gente vive muito para a tela e muito pouco para as sensações. Quando a gente vive para as sensações, a gente passa a ter atenção plena nas nossas sensações. Muitas vezes a gente diminui GABA, a gente diminui o nosso pânico, por isso que às vezes o mindfulness é tão bom, a meditação é tão boa, porque a gente sente tudo que está ao nosso redor. E a gente para de não prestar atenção ao cheiro, ao sabor, né? A gente muitas vezes come sem parar, não porque a gente quer, mas porque a gente não está prestando atenção. E as nossas vias inibitórias ficam descalibradas. E uma questão aí muito forte nas crianças, né, que eu sempre falo, eu sempre dou o exemplo da praia para criança, no meu livro eu sempre dou o exemplo da praia para criança e da pornografia para os adultos, que é basicamente a mesma coisa. Quando eu vejo uma praia na tela, né, e a gente acha que a criança está aprendendo, e eu nem sou, né, nossa, zero tela de qualquer maneira, mas o celular é que é brabo, né? Até porque a gente tem que pensar que no celular a criança está próxima, então esse movimento ocular dela vai ser menor, então eu vou ter tanto problema de acomodação e aumento de miopia, quanto problema atencional, né? A gente está dando Ritalina e não está tirando a tela, eu não estou entendendo isso, mas vamos lá. E aí quando você vê uma praia na tela, você vê a praia, é uma via única. Você não interage com a praia, você não sente o sabor, você não sente o cheiro e você não sente o pé na areia. Ou o contraste de temperatura entre o gelado. Tá? Eu li um livro recentemente, que depois eu vou botar, que eu esqueci o nome, sobre sensações, que eu vou colocar aqui depois nos stories, que eles mostram, né, que na verdade a gente acha que tem
5, 6, 7 sentidos aí, dependendo das pessoas, que na verdade a gente tem múltiplos sentidos que se correlacionam entre si, né? E ele dá um exemplo muito surreal, mas que ele mostra que existem papilas gustativas em saco escrotal, por exemplo, né? Ele mostra que a gente tem muito mais cruzamentos sensórios que a gente não observa, que a gente sequer percebe, do que se imagina. Então, estabelecer o que a gente chama de gustação, ou estabelecer o que a gente chama de gosto, de sabor ou de cheiro, é um construto, mas que na verdade a gente tem uma série de receptores, é uma coisa, né, que já foi Nobel, mas é pouco estudada na medicina. Eu tenho dor, mas que tipo de dor? Pressão? Qual é a dor? Quais são os meus corpúsculos? Quais são os meus receptores da pele que estão de fato sendo observados? A medicina ainda está descobrindo novos órgãos, que dirá novos receptores. Então existe uma complexidade nisso. Além disso, o cérebro aprende pela associação. Então em algum momento a gente associou, adoro, o cheiro do queijo coalho com a praia. Eu só como queijo coalho basicamente na praia, no churrasco não tem o mesmo gosto. É o mesmo queijo coalho, não tem o mesmo gosto. Tá com Coca-Cola, não adianta, eu quase não como no churrasco. E a gente vai fazendo associações entre ambientes, né? E a gente fala muito pouco sobre como essas associações, elas são importantes, né? Então, por exemplo, Freixono aí sempre fala Botox, né? A gente aprende na vida que determinados sorrisos são agradáveis. Uma hora a gente vai lá e bota Botox na gente mesmo. A gente só esquece que o nosso cérebro faz uma associação empática entre o sorriso do outro e o nosso. E quando a gente perde a nossa associação empática porque o nosso rosto não está fazendo a curvinha, a gente também perde uma parte da sensação de empatia pelo outro. Tem estudos sobre isso. Então, essas associações. Então, e aí sempre comparo a tela com a pornografia. Cara, a mesma lógica que a gente estabeleceu. Eu falei nisso nos meus 2 livros, se não me engano. Na praia, né, sobre a associação das crianças, a gente vê na pornografia. Por que a pornografia tantas vezes escala, né? Eu sempre falo isso, gente. Vocês estão vendo o final. A gente tem que entender o início. O que aconteceu que as pessoas foram parar lá? O que aconteceu para deixar as crianças na tela? Tá, já entendi os efeitos, é óbvio. Eu quero entender por que as pessoas continuam entrando e jogando as crianças na tela, né? Inclusive, sempre falo isso, criança busca no buscador do YouTube, tá, gente? E aí é numa dessas que ela vai parar em pornografia. Tá? Fica aí a dica pra vocês. Mas voltando à pornografia de adultos, tá? Você vai ter ali uma via dopaminérgica única de prazer, tá? Que não tem cheiro, não tem tato total, não tem sabor, não tem cruzamento entre o sensório. E, portanto, eu vou ter uma necessidade de uma nova sensação que escala, tá? Que numa relação sexual normal pode não acontecer daquela maneira, né? As pessoas comuns do mundo comum não tinham essa escalada dos fetiches que a pornografia gera, porque a via não era única, tá? Então, o não ter a sensação da vida real é extremamente viciante, porque é como se você tivesse com todas as outras sensações inibidas que você não está sentindo. E aí aquela via dopaminérgica ali, daquele prazer de descarga, fica maior. E isso dá downgrade nos receptores, e muitos homens, né, relatam, até mulheres inclusive, que depois do orgasmo da pornografia você tem uma certa culpa e uma certa dor. Por quê? Porque quando você faz aquela descarga dopaminérgica, as outras vias ficam assim, oi, ei, acordei. E elas estão vazias. E isso gera uma sensação muito desagradável. E eu imagino que coisas similares, que é muito difícil a gente dosar isso, mas a gente vê pelo comportamento agressivo, aconteçam com as crianças quando a gente tira a tela delas da via única. Muitas vezes, o que as pessoas aí estão chamando de meu filho é autista, não estou dizendo que não exista, mas e tem transtorno do processamento sensorial, porque ele não tem processamento sensorial porque vocês tacaram ele na tela. A criança não tem nem autismo, não tem nada. Ela foi tacada numa tela a vida inteira e agora ela não consegue processar via cerebelar. Tá? Esse processamento, uma parte grande dele é feita no cerebelo e ela não consegue se processar via cerebelar várias sensações ao mesmo tempo, porque vocês mantiveram as sensações que não eram da via única inibida. Né? Para quem viu aí, eu tenho estudado muito GABA com o pessoal aí que criticou a vacina de Covid, porque eu acho que a gente pode ter umas chaves aí muito importantes, né? Então, agradeço aí meus amigos, Rafael, Bruna, Gadelha, tá? Vinícius, essa galera aí que tá escutando.
eu falar sobre GABA e mandar do nada mensagem 3 horas da manhã. Sonhei mais uma coisa, olha, acho que o mecanismo é esse, procurando artigo. A galera me responde no dia seguinte com muito carinho, né? Obrigada, gente, pela paciência. Mas o que acontece aqui com o GABA? Ah, vamos destruir o GABA? Claro que não, gente. O GABA nos deixa sonolentos. O GABA é um botãozinho, tá? Que diz assim, fique com sono, tá? Dentre muitos outros que a gente tem aí no corpo. E ele é ótimo para iniciar o sono, né? Então, quando eu faço aquele estímulo GABA ali, faço aquele inibitório, eu inibo tudo. Eu dou uma relaxada. Os benzodiazepinas dão aquela relaxada aí. É o que chamo de inibir a inibição. E aí, o GABA dá aquela, nossa, tô cansado, tô com soninho. O problema é que para o sono aprofundar, e aí vou considerar aqui, vou dividir o sono em 2 partes, né? O sono que eu vou chamar de sono mais leve e o sono que eu vou chamar de sono profundo, aquele em que a gente vive. E que a gente tem inibição sim, mas a gente tem inibição das nossas vias motoras, para a gente poder viver, sonhar que tá andando e etc. E não continuar andando, e ficar parado e não se machucar enquanto dorme. Algumas parassonias, alguns transtornos do sono geram problemas nisso, eu não vou falar sobre isso agora, mas a gente inibe as vias motoras, em geral. E aí o que acontece? Quando eu dou medicamentos que mexem em GABA, eu começo a dar sonolência e a iniciar o sono. Mas eu preciso que vias GABAérgicas sumam no sentido de atividade para que eu possa excitar o meu cérebro e fazer o sono REM, que é como se a gente vivesse enquanto dorme, que é quando a gente se limpa, é quando a gente depura as nossas ideias, as nossas emoções. Então, uma vida com excesso de estímulos, né? Já se sentiu culpado? Nossa, meu sono não pega profundidade. Uma vida com excesso de estímulos, pornografia, tela, excessos de estímulos que tiram da gente a sensorialidade e os prazeres ou desprazeres da vida real atrapalham esses circuitos do sono. Então, o que a gente está deixando de sentir, de ver, eu falo, gente, às vezes o problema não é a tela, né? Então, vou dar esse exemplo aqui do meu sábado, né? Eu passei, desse mês eu fiquei mais finais de semana com meu filho e com meu ex-marido, porque ele foi viajar, pediu pra eu ficar, não tem problema nenhum, mas eu tava cansada. E eu acordei 6 horas da manhã e meus filhos ficaram na praia até as 11. Eu não achei nada demais em deixar de verem 2 filmes seguidos no sábado. Não tem problema nenhum, o problema não tá na tela em si. Muitas vezes o problema tá no que você tá deixando de viver. Os meninos da década de 80, eu sempre dou essa comparação, tá? Sempre pegaram a Playboy do primo escondido embaixo da cama. E isso não moldou a vida deles. A questão hoje não é só a pornografia per se. Ah, você viu um vídeo de pornografia, você vai direto para o inferno e a partir dali você vai arrebentar a sua vida sexual. Não, é porque na verdade, muitas vezes, não estou sendo machista, não enchem o saco, gente chata, pode ir embora, não precisa nem comentar, dizer que vai sair, pode sair direto. Mas muitas vezes, tá? E até porque muitas mulheres estão na pornografia, né? E se fala muito pouco sobre isso. Então, muitas mulheres e homens começam na pornografia por já não estarem tendo sensações, emoções e até afetividade na vida real. Pouco se fala sobre o que levou as pessoas a entrarem lá e não quererem sair. Que tipo de vida as pessoas tinham que fez elas entrarem na tela? Ah, não, mas a tela é altamente viciante, parece que todo mundo é feliz pra caramba. Tá, mas como é que elas foram parar lá? O quanto a gente vai falar, o quanto a pandemia ou a ideia de isolar as pessoas contribuiu para esse aumento. Ah, mas a pandemia já fez... exatamente. Já está na hora da gente repensar isso. Mas o quanto a gente não está mais sentindo, o quanto a gente não se permite mais sentir, simplesmente porque alguém determinou que a gente tinha que comer de uma determinada forma, que a gente tinha que se alimentar de uma determinada maneira, a gente perdeu o prazer à mesa. Os prazeres alimentares. Tem gente com quem comer um saco. A pessoa quer decidir o que você vai comer porque ela tem uma restrição. Eu não estou comendo no prato dos outros? Não estou entendendo. E aquilo vira um saco.
e tudo virou sobre se fotografar. Que quando a gente fotografa algo em vez de viver, o nosso cérebro traduz aquilo como um hardware externo, literalmente um HD externo. Tá? O nosso cérebro é um sistema elétrico. Já falei aí sobre as memórias holográficas, mas eu não vou sobre o padrão holográfico das memórias e como, na verdade, as memórias seriam uma resultante vetorial de padrões eletromagnéticos ou quânticos, tá? Em resultado, mas eu não vou entrar nisso. Mas o quanto a gente não forma mais memórias associativas. Porque tudo virou uma grande obrigação, porque tudo tem uma regra pré-estabelecida em que a gente não sente nada. Né? Então, eu brinco disso, a hora do lanchinho na festa infantil, pra quê? Qual o benefício da hora do lanchinho? Ah, mas a criança não vai comer, deixa ela ficar sem comer na festa, isso é besteira. Deixa ela brincar. As coisas viraram uma grande obrigação. E as pessoas pararam de ter prazer. Eu lembro uma vez que eu falei assim, cara, no meu aniversário de casamento, eu não vou nem, não é propaganda não, mas eu quero ir pro Outback. Eu não quero ir para restaurante chique de R$1.000 o casal, novamente, cuja comida eu não gosto, e que todo mundo fica falando que é ótimo, porque eu acho que a comida é ruim. E que virou um grande paradoxo de Abilene, em que ninguém pode falar que aquilo é ruim. É ruim. Não vou citar aqui, mas é ruim. É horrível. A comida é uma porcaria. E ninguém fala porque é chique. Porque tem uma estrela da Michelin. E isso a gente começou a falar muito pouco. Quando tudo virou uma obrigação humana, né? Então, a performance sexual é uma obrigação humana. É performance, ninguém sente nada. E depois as pessoas não sabem por que escalaram o número de parceiros. Eu brinco com isso direto. Eu falo, gente, mas por que ninguém tá voltando para pegar de novo? Porque tá ruim. Por isso que o número de parceiros escala. Embora eu acho que os Red Pill não tem nada com isso, é por isso que tá acontecendo, porque ninguém tá sentindo nada. Né? Porque antigamente a preocupação das mulheres era, nossa, ele só quer me comer. Porque hoje em dia os caras não querem nem isso. Por quê? Porque a gente força a barra das relações. Quando a gente vai pra noitada, ataca os caras. Que não querem a gente. E aí o cara quer mostrar pros amigos e vai. E vai embora. Porque a gente deixou de sentir. Porque se a gente sentisse, reparasse, a gente pulava fora. Rapidinho. Ele não tá afim de você, vai embora. Senão ele tava vindo correndo. O homem, quando quer, vai. E a gente começou a estabelecer isso porque a gente parou com o sentir. Então, quando foi que a gente realmente sentou num restaurante, ou que a gente sentou e preparou o nosso próprio alimento e sentiu os cheiros? Quando foi que a gente parou de comer bolo decente em festa infantil, com gosto de bolo e textura de bolo? Tá? Moda de ser viciado em trabalho, vou falar sobre isso. Tá? E textura de bolo e foco de bolo, e a gente passou a ter um bolo que era bonito. Eu não como com os olhos. Tá? Embora aí tem gente que vai achar isso. A moda de ser viciado em trabalho. A moda de ser viciado em corrida. A moda de ter que completar todos os Ironmans do mundo, ainda que em detrimento da relação com os filhos. Isso é sobre não sentir. É sobre colocar um foco único e ignorar todo o resto. Como se a vida não fosse múltipla. E as pessoas parecem só sonhar numa coisa. E o vazio existencial é tão grande que elas ainda torram o juízo dos outros com uma determinada bandeira que as define como indivíduos. Então, gente, vou dar um exemplo aqui, a pessoa vai ficar brava, mas é isso. Tá? Doença celíaca. Eu entendo, aquela dieta é um saco. Tá? Mas a pessoa não pode proibir a outra pessoa na mesa de comer um hambúrguer. Porque se o restaurante é preparado, ele vai preparar as comidas em um local separado. Você não pode determinar que o outro não vai comer. Não dá. Você pode não deixar botar a mão no seu prato. Seu prato, meu espaço, seu espaço. Você não pode determinar. Você não pode determinar que as outras mães não possam dar açúcar ou tela para os seus filhos. Uma vez eu fui organizar uma festa, uma mãe, bom dia Vanessa, encheu o saco que não podia ter brigadeiro porque a filha dela comia muito. Falei, cara, o que você quer botar no lugar? Cerveja. Eu queria mandar ela pro inferno. Eu falei, a gente vai tirar o brigadeiro das crianças pra você tomar cerveja? Como assim? Por quê? Porque a gente não ensina o autocontrole, a gente não ensina o limite. E aí vira uma forma de terceirizar pro outro as nossas limitações. Uma vida insuportável, com uma gente insuportável. Uma vez eu recebi uma notificação de um pai
Seu filho não está usando máscara. Ele tem liderança. Meu filho não quer usar máscara porque o seu filho não usa. Ele tem 2 anos. Ele não vai usar máscara. Não estamos em discussão. Aí começou a gritar, você é contra a máscara. Porque gritar com mulher em público pode. Mas dizer que uma criança de 2 anos não vai ficar sufocando. No que se provou que eu tinha razão, não. E aí, enquanto as pessoas focam excessivamente nelas mesmas ou em determinadas bandeiras, simplesmente como uma forma de manter o social, elas desligam todo o resto das sensações. Elas desligam todo o resto dos prazeres. Elas não sentem mais a areia da praia no pezinho. Elas não sentem mais prazer sexual, que não aqueles de performar para tentar ser escolhida por um macho na noitada. Sem sentir nada, porque na verdade os objetivos ficaram mais importantes do que a vivência do fluxo inerente à condição humana. Foi isso que aconteceu. Não tenho nada transexuais, nada contra, tá? Não me mostrem o pinto, mas isso vale para qualquer um. Se eu mostrar o pinto para os outros, nada. Mas eu fico tentando entender por que determinados indivíduos querem o tempo todo se definir por uma coisa assim. Porque a forma como você se veste, ou a forma como você se vê, não pode determinar o tempo todo o que os outros estão sentindo. E a gente perdeu a capacidade de se distrair e simplesmente sentir. A gente não toma mais banho de chuva e abre a boca para sentir o gosto da chuva, que é diferente da água normal. É sujeira às vezes, mas a gente é legal. Ninguém vai morrer por isso. A gente simplesmente vai pro hotel fazenda e a gente tem que cumprir um schedule pré-determinado. Porque a gente não pensa mais. A gente não sente o cachorrinho. A gente tem que dizer para todo mundo que a gente tem um cachorro adotado. Mas muitas vezes a gente não está sentindo a textura do pelo dele quando ele deita no nosso colo. A gente quer dizer para todo mundo que a gente é bem sucedido e tem filhos. Mas a gente não vivencia de verdade. Porque as pessoas tratam propósito e sacrifício como inerentes aos seres humanos. Quando na verdade se a gente simplesmente sentisse os pequenos prazeres na vida, tipo o riso da criança, a gente adora. E aquele cheiro de neném. Quando eu pego o filho das minhas amigas, eu cheiro a cabeça deles. E eu aviso antes, porque fica muito estranho se você não avisar. Aquele cheiro. E a gente perdeu a capacidade de sentir esse cheiro. Porque a gente virou uma sociedade que objetiva apenas a imagem e a foto com o bebezinho. E aí todo o resto parece insuportável. Tudo que dá trabalho parece insuportável, porque a gente só vê o trabalho e o objetivo final. A gente não vê todas as sensações que a gente tem durante isso. Cuidar de uma criança que às vezes está doente é um trabalho. Mas ao mesmo tempo, a gente foca pouco nas sensações de melhora ou no quentinho que a gente sente quando a criança está perto do nosso corpo. Os relacionamentos viraram, não, você tem que se sacrificar, um enorme sacrifício em prol de uma imagem que é vendida no Instagram. Quando, na verdade, as coisas poderiam ser muito mais leves se as pessoas simplesmente se permitissem sentir. Vou lembrar o nome do livro porque eu li, achei maravilhoso e eu esqueci. Tá bom? Chá Revelação. Não me chamem. Não gosto. Tá? Não gosto. E chá de panela que humilha homem eu chamo de vale puteiro. Só que ninguém fala sobre isso na cara de vocês. Não que eu acho correto, mas aqui a gente tá pra falar a verdade, é o que é. Tá? Não me chamem. Coisa light e tal. Não vou embora. Eu sei que vai dar merda, eu sei o que vai acontecer. Eu entendo de gente, eu entendo de cabeça humana desde que eu sou muito nova. É exatamente o que acontece, as pessoas não têm coragem de falar. Tá? Mas esse foco excessivo em uma coisa só para colocar a bandeira aí da existência, tá? Quando as pessoas são muito além disso, você não é a sua sexualidade o tempo inteiro. Ah, mas eu sou gay, quero militar. Tá, você quer militar o tempo todo? Que saco. Não pode sentar comigo? Igual por minhas amigas aí, casada com mulher, Dani, Laila, Renata, sentar e falar sobre, cara, a condição humana inerente ao universo. Você tem que falar só sobre isso. As pessoas são tão rasas assim.
Você se define por tudo que você é? Você se define por um mínimo fio, enquanto todos os outros do seu mesencéfalo se desligam? Que saco! Que rasice! Que ótimo saco! Bom dia, gente!